buscar formas de melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas do Xingu. É esse o objetivo de diversos projetos que estão sendo desenvolvidos nos municípios de Paranatinga e Gaúcha do Norte. E hoje aqui no estúdio do MPTV nós recebemos a promotora de justiça, idealizadora dessas ações, doutora Solange Linhares. Doutora Solange, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Cris, o privilégio é todo meu. Doutora, o que te levou a trabalhar com as comunidades indígenas? Bom, Cris, como já mencionado por você, eu sou promotora de justiça de dois municípios, Paranatinga e Gaúcha do Norte. Em Paranatinga, eu lido com duas etnias indígenas, Bacairis e Chavantes, e é uma população considerável, tá? Já em Gaúcha do Norte, quase metade deste município é composta por populações indígenas. Só no Alto Xingu, que é termo da comarca, né, de Paranatinga, há 9 etnias indígenas. Então, assim, diante deste quadro, né, de tantas pessoas indígenas, de tantas etnias diferentes, eu percebi essa necessidade de trabalhar mais diretamente com essas pessoas. Doutora, no ano passado foi desenvolvido um projeto em relação ao voto consciente. Como é que foi isso? Sim, no ano passado eu desenvolvi como promotora eleitoral também nessas comarcas, nestes municípios, né, o projeto Nosso Voto, Nosso Futuro. Eu estive em contato com essas comunidades e tive a oportunidade de levar até eles uma capacitação, no sentido de dizer que o voto não poderia ser vendido, né, e explicar os motivos pelos quais ele não poderia ser vendido ou trocado. Né? Inclusive foi esse o momento em que eu diagnostiquei que a cidadania, né, exercida ali pelas comunidades indígenas com quem eu tive contato era exercida de uma forma piorada em relação à da cidade, que já é exercida de uma forma bastante precária, sabemos nós. Né? Então ali houve esse diagnóstico, inclusive eu aproveitei dessas capacitações, eu estive em mais de 50 aldeias indígenas, aproveitei para lavar autos de constatação, onde eu diagnosticava, apontava violações a direitos. Né? Essas diligências resultaram, como eu já disse, em autos de constatações sobre a precariedade de escolas, por exemplo. Correto. Né? As crianças e adolescentes no Xingu, sobretudo, mas também em Paranatinga, os Bacairis e Chavantes, estudando em condições precárias pela ausência ou pela inadequação das estruturas prediais. Né? Inclusive, a senhora está desenvolvendo um projeto em relação a isso, não é? Sim, há um projeto já em andamento, o nome dele é a Escola Sonhada. Né? O Ministério Público teve acesso a um sonho, realmente um sonho, apresentado pela comunidade indígena SEDUC há 10 anos. Tá? Eles apresentaram um projeto arquitetônico, é uma escola em forma de cocá indígena. Me apresentaram ali durante reuniões que eu estava promovendo por conta de um inquérito civil que apura justamente essa questão da educação indígena no Xingu. E o Ministério Público comprou essa ideia e passou a agregar parceiros, como o Instituto Pindorama, o Instituto do Homem, a ATIX, que é a Associação do Território Indígena do Xingu. Correto. E passamos a pensar qual é essa escola que queremos, né? Qual é a escola ideal para ser construída no Xingu. Doutora, assim, muitas pessoas acreditam que essa seja uma área de atuação do Ministério Público Federal. Conta pra gente como que o Ministério Público Estadual está fazendo para lidar com essa situação. Bom, eu preciso assim fazer um regresso na história e até algumas incursões numa área que não é jurídica, mas antropológica, para te responder essa questão com uma certa clareza. Tá? Como sabemos, até porque estudamos lá no 2º grau, quando os europeus chegaram aqui no território do Brasil, houve a dizimação de uma grande parte das populações, dos povos indígenas que aqui viviam, e outros foram incorporados como mão de obra. Né? Pensava-se naquela ocasião em termos de integracionismo. O paradigma integracionista ele parte da teoria de Darwin, darwiniana do evolucionismo. Ele diz o seguinte: há sociedades evoluídas e há sociedades que não são evoluídas.
as sociedades, elas evoluem e evoluem linearmente, evoluem seguindo etapas lineares. A sociedade europeia colonizadora à época, né? Correto. Ela é evoluída, e essas sociedades com que estamos lidando aqui no momento, indígenas, não são evoluídos. É o paradigma integracionista. Então, qual providência o Estado deve tomar? Integrar o indígena à população branca, transformá-lo em branco, né? Trazê-lo, incorporá-lo às cidades. Inclusive, isso fica muito claro quando se analisa as legislações anteriores à Constituição de 88. Desde a Carta Régia de 1611, a Constituição de 1934, o ato normativo que criou a FUNAI, até mesmo o Estatuto do Índio, tem como objetivo a integração do indígena à comunidade branca. Eis que, em algum momento, né, e sobretudo com a Constituição de 88, que partiu já dessa evolução da antropologia, né, dessa mudança de concepção, né, de realidade, de vida, surgiu o paradigma interacionista. Correto. Ao invés de integrar, interagir, né? Passou-se a valorizar a cultura. Tá? Então, daí veio ali o artigo 231 da Constituição de 88, dizendo que se reconhece como direitos indígenas tanto os culturais, né, os relativos à cultura, como costumes, línguas, modo de vida, modo de organização social, e também as terras indígenas. Então, houve uma mudança de paradigma do integracionismo para o interacionismo. A Constituição passou a admitir a alteridade, a reconhecer a alteridade. O indígena é pessoa diferente do branco, entendeu? Mas tem direitos, né? Então, isso está bem claro ali no artigo 231. O artigo 109 da Constituição Federal, lá no seu inciso 11, vai dizer que compete aos juízes federais processar e julgar causas relativas a direitos indígenas. Então, por conta da conjugação desses dois artigos, uma boa parte dos juristas e a jurisprudência durante um bom tempo entendeu que competia sempre ao Ministério Público Federal a tutela e à Justiça Federal o julgamento, o processo de julgamento de causas envolvendo indígenas. Contudo, com essa mudança de paradigma, como eu já disse para você, do integracionismo para o interacionismo, a interpretação também tem que mudar, porque o legislador, o operador do direito, ele deve mudar, né, de acordo com a realidade. A realidade muda, a legislação muda, o operador do direito deve acompanhar essa evolução. Então, hoje, o que se pensa em termos de defesa de direitos indígenas? O artigo 231 da Constituição assegura direitos tipicamente indígenas. São direitos que os indígenas têm por serem indígenas, entendeu? Direito a ter respeitado a sua cultura, né, o seu modo de viver, sua organização social, sua língua, né, e a sua terra. E esse é o direito que compete ao Ministério Público Federal tutelar e à Justiça Federal processar e julgar. Mas e os outros direitos? Porque os indígenas têm outros Educação, direitos. saúde, Exatamente, né? O indígena é pessoa humana. Sim. Ele tem direitos individuais, no caso, para a legitimação do Ministério Público, direitos individuais indisponíveis, tem direitos coletivos, Correto. Direitos políticos, direitos sociais, todos aqueles elencados no artigo 5º, 6º, 7º da Constituição. Esses direitos, ou seja, os direitos que não estão elencados lá no 231, eles não são tipicamente indígenas, são direitos da pessoa humana. Então, o indígena faz jus ao gozo, ao pleno gozo desses direitos também. Correto. E esses direitos, eles devem ser tutelados pelo Ministério Público Estadual. É nessa linha que eu trabalho, na tutela dos direitos individuais indisponíveis e dos direitos sociais e públicos, difusos, coletivos das comunidades indígenas, que não são aqueles elencados no artigo 231. Inclusive, Cris, a nossa lei orgânica, né, a lei orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, traz previsão expressa no artigo 60, inciso 6º, a linha C,
quando diz que é uma das atribuições, né, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso a defesa dos interesses das minorias étnicas, tá? A previsão é expressa. Então, na verdade, a atuação da promotora de justiça aqui que vos fala, ela está toda legitimada desde a Constituição Federal até a nossa lei orgânica. Tá? Doutora, a gente sabe que é uma certa dificuldade do homem branco entrar nesse mundo do indie. Como é que foi possível isso? Bom, Cris, primeiro, eu sou uma promotora que gosta de lidar mesmo com o povo, né? Sou uma promotora de cidadania, tenho essa linha, né, de buscar demandas junto às populações menos favorecidas, né? Chegar às populações menos favorecidas, dizer a que veio, quem é, né? Se colocar enquanto Ministério Público, falar sobre direitos e extrair dali demandas, né? E eventualmente conseguir soluções. Então eu trabalho de fato com os indígenas nessa mesma linha com que eu lido com as demais comunidades tradicionais, como assentamentos, distritos, né? E outras populações, povos ou minoritários, né? Eu gostaria de fazer um apontamento que eu ainda não fiz, que eu acho muito interessante dizer, que essa mudança de paradigma, ela não ocorreu drasticamente, na verdade ela está em processo, né? Em processo de acontecimento, de acontecer, né? Então nós não mudamos simplesmente do paradigma integracionista, vamos integrar o indígena, transformá-lo em branco ou deixá-los isolados, para o interacionista, vamos respeitar a cultura indígena, vamos valorizar, vamos nos comunicar, né, trocar, né, valores, trocar ideias. Essa mudança ela é paulatina, né, ela vai acontecendo aos poucos. O indígena é uma pessoa humana, como eu disse, ele tem direitos tipicamente indígenas, que são aqueles do artigo 231 da Constituição Federal, mas tem direitos que são direitos humanos, né? Que são os direitos sociais como um todo, os direitos individuais, direitos coletivos, direitos públicos, né? E estes devem ser tutelados pelo Ministério Público e, de fato, é uma coisa que eu venho tentando fazer. Há muita dificuldade para se fazer isso, tá? Para se chegar a aldeias, por exemplo, as aldeias do Alto Xingu, é preciso todo um deslocamento. Lidar com populações de variadas culturas exige muito estudo, tá? Como eu disse lá no Alto Xingu, são 9 etnias. Há 4 troncos linguísticos ali naquele local e desses troncos linguísticos derivam uma série de dialetos. E você conversar com pessoas, capacitar pessoas, lidar com pessoas falando sobre coisas que nem existem no dialetos, né, dessas pessoas é muito difícil. Por exemplo, cidadania, o termo cidadania não existe nesses dialetos. O termo voto, quando eu promovi o projeto Nosso Voto, Nosso Futuro, ele não existe. Eu tive que substituir pelo termo escolha, né? Então, assim, vários termos, várias palavras têm que ser modificadas para a realidade daquela comunidade em específico, e para isso eu me valho, né, de estudos de antropologia e até mesmo de assessoria de antropólogos do meu projeto. É um trabalho árduo, tá? Não é um trabalho fácil, é difícil e exige muita dedicação e afeto. Por isso o meu estar lá, né? Tem que gostar da causa, tem que gostar, né? E tem que estar lá. Tem que gerar uma relação, a relação tem que ser construída e também de forma afetiva, tá? Porque justamente por conta dessa limitação, vou citar para você George Orwell, no livro 1984, ele diz o seguinte, em síntese, né, numa síntese bastante pobre e humilde, se você quer suprimir uma realidade, suprima a palavra. Então, não havendo essa palavra, né, não havendo a palavra voto nesse dialeto, há a realidade voto? Né? Difícil, né? É difícil se construir toda essa dinâmica, né, essa relação. Então, por isso o meu estar lá, porque é comum que eu me desloque até essas comunidades e para isso eu tenho que parar o trabalho de gabinete por uns dias, ir até os locais e ter esse contato que é pessoal e afetivo, né? Então eu venho desenvolvendo isso, tentando de fato melhorar as condições dessas comunidades e dizendo a elas o que é o Ministério Público Estadual. Se dizer promotora de justiça é bem difícil, porque esse termo também não existe,
nesses dialetos. Eles se organizam das mais variadas formas e alguns deles até desconhecem a forma como o Estado se organiza aqui na cidade. E para eles, algumas leis que para nós são comuns, para eles não existem, né? Sim, leis, costumes, hábitos, né? Então, assim, há peculiaridades nesse serviço, tá? Nesse trabalho que eu desenvolvo. Por isso, volto a dizer, sempre a leitura, o estudo e a assessoria de antropólogos, né, que lidam ali com aqueles povos, com aquelas pessoas. Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui no MPTV. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço a você, a sua equipe, a administração superior do Ministério Público, que vem dando apoio às minhas ações, e a comunidade indígena, né, que me aceitou, que me recebe sempre com muito carinho, e dizer a todos que eu pretendo continuar trabalhando nessa linha, né, de atuação para conseguir resultados satisfatórios. Quem sabe. Muito obrigada. Obrigada a você. E a nossa entrevista de hoje termina por aqui e eu espero por você na nossa próxima edição.